O STF instituiu um novo benefício a juízes de outros tribunais que atuam como auxiliares nos gabinetes dos ministros da Corte. A Janaína Camelo volta aqui ao 3 em 1 justamente para falar sobre este benefício e o que tem dito a Corte sobre esta novidade. Hein, Janaína? Boa tarde, bem-vinda novamente. Boa tarde, Kobayashi. Pois é a chamada indenização por perdas decorrentes da convocação. Como ficou denominado ali esse novo benefício na resolução atualizada, uma nova resolução ali que regulamenta a atuação dos juízes auxiliares aqui no STF. Essa resolução ela foi atualizada na semana passada e aprovada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E aí o que seria essa indenização, né? Essa nova indenização? Seria uma compensação a perdas financeiras pela designação de um juiz auxiliar de outro tribunal, que também não mora em Brasília, para atuar no Supremo Tribunal Federal, em substituição a diárias que eles recebiam até então ali por mês para poder se deslocar até Brasília. Então, a justificativa do STF é a seguinte, de que não há gasto extra ali, porque na prática um benefício está substituindo outro benefício. Essa diária é hoje, Kobayashi, de R$ 1.081. E aí cada juiz auxiliar tem direito a 10 diárias por mês. Inclusive, no ano passado foi reajustado ali essa quantidade, porque até 2023 eram de 6 diárias por mês, e agora pode-se ali ter 10 diárias mensalmente. Então, essas diárias não vão haver mais, porque agora esses juízes auxiliares vão ter ali na folha de pagamento deles, no vencimento ali, essa indenização por perdas decorrentes da convocação, no valor, então, pouco mais ali de R$ 10 mil. Então, a justificativa do Supremo é que não há gasto extra, porque um benefício está substituindo o outro. Hoje, aqui no STF, são exatamente 38 juízes auxiliares trabalhando nos gabinetes dos ministros, né? Porque cada um dos 11 ministros tem direito ali a escolher até 3 auxiliares. Somente o ministro Alexandre de Moraes, ele tem o direito até 4 juízes auxiliares. Então, segundo aqui o Supremo, são hoje 38 juízes auxiliares que vão agora passar a receber essa nova indenização. Kobayashi. Muito obrigado, viu, Janaína Camelo. Piperno, sabe uma coisa que me deixa curioso? Que tudo no Brasil é judicializado, né? A inconstitucionalidade das questões envolvendo câmera de segurança no policial, as inconstitucionalidades envolvendo a operação policial em determinada cidade, em determinado local, o muro aqui da Cracolândia, mas não tem um partido que questione, que procure o judiciário para questionar a constitucionalidade ou não de salário e de adicionais de pessoas do judiciário, Fábio Piperno. Eu vou ser justo com um personagem, pelo menos, o ministro Haddad. Ele sempre fala isso, olha, nós queremos votar os super salários e no dia que o PT e o PL resolverem votar, essa medida passa. Ele está jogando a culpa no partido dele também. Mas o ministro, aliás, inclusive fez parte daquele... Isso, estava lá, o corte dos super salários também fazia parte daquele projeto que ele enviou no final do ano do ajuste fiscal. Obviamente, esse é um trecho que os políticos deixam um pouco de lado. Mas o ministro fala muito disso. Toda hora a gente lê notícias sobre vantagens, sobre penduricalhos. Nas cortes estaduais também, aqui em São Paulo, por exemplo, recentemente os promotores, os juízes conseguiram também mais uns benefícios. Tocantins, Santa Catarina, Brasil Central, uma festa, enfim, Nordeste. Inclusive tribunais de contas, né? É uma folia, tribunais de contas, aliás, nem sei para que eles servem e tal. Mas o fato é que, vejam, quando eu era garotinho, você nem tinha nascido ainda, né? Eu ouvia lá os vizinhos falando, pô, fulano de tal, né? É fiscal de renda, né? Era assim, o empregão na máquina pública que todo mundo queria. Na minha geração, os garotos, os pais, assim, falam, puxa, meu sonho era meu filho, quem sabe um dia entrar no Banco do Brasil e tal. Também era bacana. Hoje, se fosse pai aí de uma criança que estivesse começando a estudar, pensando em serviço público, olha, forme o seu filho para ser juiz, promotor, procurador, porque aí, veja, o salário vai ser muitas vezes multiplicado por essas vantagens. Aliás, e tem uma outra coisa, hein? Você nem precisa usar o seu nome verdadeiro, porque aqui em São Paulo descobriram um juiz que há mais de 40 anos ele trabalha com outro nome, um nome inglês, bonito e tal.
É uma beleza, né? Ele fez faculdade no Largo São Francisco com o nome errado, se formou, passou num concurso, se tornou juiz, foi juiz a carreira inteira, aposentou e estava recebendo, inclusive, até esses dias aí, com o nome falso. Foi pego no poupa-tempo e o tribunal suspendeu o pagamento do juiz que se dizia um descendente de nobres ingleses. Uma notícia interessante para a gente repercutir também. Agora, José Maria Trindade, voltando aqui para essa pauta dos adicionais dos juízes auxiliares, é uma classe, essa dos magistrados, que é pouco questionada pelos parlamentares, né? Pois é, os juízes auxiliares são importantíssimos no Supremo Tribunal Federal. Eles é que são os ministros propriamente dito, né? Porque eles é que fazem o julgamento, evidentemente, com a assinatura e com a orientação do ministro. Eu conheço juízes auxiliares e me explica o seguinte, que num caso ou outro mais polêmico, ele pergunta ao ministro, e aí, para que lado eu devo andar aqui? Porque não mais é um serviço, inclusive, que já está sendo feito em alguns casos pela inteligência artificial, para vocês terem uma ideia. E o Conselho Nacional de Justiça tem que regulamentar melhor o uso da inteligência artificial. Mas voltando aos juízes auxiliares, são importantíssimos, né? E eles têm perdas, saindo de lá da sua atividade de juiz, que são magistrados, né? Formados e que são levados ao Supremo Tribunal Federal. Uma experiência muito importante para um juiz que sai de lá com experiência boa em julgamentos em cortes superiores. Então, são importantes. O que eu acho estranho é essa junção de penduricalhos e de coisas e de junções e ajuntamento de auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê, 10 mil reais a mais. Eu acho muito estranho. Deveria ter uma norma e pronto. Porque, olha, juiz já ganha bem e os integrantes do Ministério Público também. Os advogados, nem tanto. Me refiro aos advogados públicos. A ex-deputada Zuleia Cobra, quando fazia a reforma do judiciário, ela me ensinou lá, olha aqui, ó, Trindade, dá uma olhada, ela falava. A justiça é um tripé, o advogado de defesa, que vamos lá, colocar o advogado público, o Ministério Público e o juiz, são todos iguais perante a lei, perante o julgamento, mas há um desequilíbrio, quer dizer, o juiz fica lá em cima, né? Vamos pegar o Supremo, os juízes e os ministros. O Ministério Público senta ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, já é um desequilíbrio. E lá embaixo ficam os advogados, deveriam ficar no mesmo nível físico. Às vezes um cliente entra lá, me disse um advogado, e fala, ué, o que me acusou o Ministério vai votar porque ele está lá junto com os ministros? Quer dizer, há desequilíbrios, né? Mas voltando aos salários, eu sou contra esses penduricalhos. É uma regra fixa e pronto. Ninguém coloca uma arma na cabeça de alguém. A partir de hoje você é obrigado a ser juiz. Não, é complicado, ele tem que fazer cursos, tem que fazer um concurso tão difícil que às vezes não passa ninguém. É verdade, não passa ninguém nos concursos. Daí, tal é a exigência desses concursos públicos, né? E aí quando entra lá, fica achando, mas estou ganhando pouco e tal. Não é assim que se deve acontecer as coisas. E quanto à apelação contra juízes, tem várias, mas as decisões são todas a favor dos juízes, claro, né? Pois é. Você citou aí a Zuleia Cobra, quero mandar um abraço para o Sergei Cobra Arbex, meu amigo, filho da Zuleia, colega, influente, advogado. Voltando para o tema aqui, Alan Gani, como é que você vê essa questão? Eu vejo como mais um absurdo aí do Poder Judiciário, né? Entre vários absurdos. Por quê? Porque a gente tem o Poder Judiciário mais caro do planeta, 1,6% do PIB, pouco mais de 160 bilhões de reais. Em grande parte, esse Poder Judiciário é muito caro, não só pelos supersalários, mas por conta também de penduricalhos. Isso é um exemplo de penduricalho, ou seja, verba indenizatória, e aí auxílios por fora e que muitas vezes, Coba, são superiores ao próprio salário. E com a vantagem ainda, para quem recebe, evidentemente, de que não são tributados. E aí você tem um incentivo, como os colegas aqui trouxeram, como o Piperno falou, para você ir para a carreira pública ligada ao direito. Só que o grande problema do Brasil é que a gente tem um déficit de engenheiros. A gente precisa produzir. Veja que existe uma briga hoje entre Estados Unidos e China,
né, por conta de industrialização, e, em parte, os Estados Unidos têm perdido indústria, não só porque a mão de obra chinesa é mais barata, não porque é mais barato produzir na China, mas o CEO da Apple disse recentemente, porque lá na China eles conseguem um estádio de futebol de engenheiros, enquanto nos Estados Unidos eles conseguem juntar 100 engenheiros. Então, uma competição também por mão de obra qualificada. E aqui no Brasil a gente está muito atrás dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente tem uma esfera pública que atrai mão de obra, mas para, enfim, profissões que a contrapartida de produção de tecnologia para a sociedade não existe. É, bem lembrado aí pelo Gânio, Segré, que essa verba, por ser verba indenizatória, sempre que é indenizatório, não paga imposto de renda. Essa parcela, pelo menos, que é indenizatória, não paga. Sim, e quando vem na parte privada, se fosse algum caso parecido, entraria num processo para pedir pagamento de INSS, um monte de coisas que é no privado. E quem paga no privado? O empresário. Quem paga no público? Todos nós. A situação do judiciário é estranha por onde a gente possa olhar. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que noticia todo santo dia na mídia. Todo santo dia temos alguma notícia do Supremo Tribunal Federal. Se o Montecchi levantasse do túmulo, diria, gente, isso não foi o que eu escrevi no Espírito das Leis em 1748. Uma das características é invisibilidade. Ninguém deveria saber quem é o ministro. Desse ministro, que como muito bem citou a Zé Maria, é muito difícil entrar num concurso para juiz. Tem ministro na Corte Suprema que 2 vezes tentou e não conseguiu. Me explica, ou vamos explicar melhor, para alguém no mundo qualquer, dizendo, peraí, o ministro da Corte foi o mesmo que tentou 2 vezes para ser juiz na primeira instância e não entrou? Como que ele está no Supremo Tribunal Federal? Cri. Aí aparece o grilo e não temos como explicar. Quem poderia colocar um freio nessa gastança toda do judiciário? Poderia ser, por exemplo, senadores ou deputados. Temos ministro que utiliza avião da FAB para ver um final de um campeonato de futebol. Isso por quê? Porque até pouco tempo atrás, o único que poderia utilizar um avião da FAB era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou qualquer um dos ministros hoje pode utilizar o avião da FAB. Quem paga isso? Nós. E quem colocaria um freio em tudo isso? Senadores. Senadores que, ante um eventual processo, são julgados por quem? Pelo ministro do STF. Então, como alguém que poderia ousar brecar essa gastança, deveria ser julgado por aquele que está sendo brecado dessa gastança? Tem muita coisa errada. Agora, algum dia vai ser solucionado? Provavelmente se mudar todo mundo que está no Senado para que não tenha nenhuma pastinha que possa ser verificada ou julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Até aí, vamos continuar do mesmo jeito.